Carlos Viana. Observando as dúvidas frequentes aí de nossos alunos e de algumas outras pessoas referente às configurações de interface de rede aí em máquinas virtuais utilizando o VirtualBox, resolvemos criar esse pequeno vídeo aí para demonstrar na prática como fazer as configurações para cada determinado tipo de laboratório que a gente queira realizar, tá? Antes mesmo da gente poder prosseguir, nós temos que entender um conceito, que é o conceito de NAT, Network Address Translation, tá? Que na verdade nada mais nada menos esse NAT aí do que um mascaramento de endereçamento IP. A gente sabe que endereços IPs internos são endereçamentos IPs privados. Endereçamentos IPs públicos são aqueles IPs utilizados nas redes da internet, ok? Então, quando uma estação de trabalho de uma rede interna com IP privado quer fazer uma comunicação com um servidor web qualquer que esteja na internet ou qualquer outro tipo de servidor, vai passar por um roteador esse tráfego, ou por um firewall, por exemplo, que ele vai fazer uma tabela NAT, ou seja, ele vai mascarar o IP interno dessa estação de trabalho e vai dar andamento nessa conexão como se fosse o IP público dele que estivesse abrindo a conexão com o servidor. O servidor, para retornar essa comunicação, retorna para o IP público aí do seu roteador, do seu firewall, e ele vai fazer essa tradução aí novamente para poder entregar esse pacote, certo, para a sua estação de trabalho. Entendendo como funciona o NAT, agora a gente pode prosseguir aí, certo, para os modos de configuração de redes aí no VirtualBox. Assim que você instala uma máquina aí no VirtualBox, no sistema operacional, o modo padrão que ele utiliza aí é o modo de rede, o modo NAT, ou seja, você vai ter aqui, seja uma estação Windows, seja uma estação Linux, o que for que você virtualizou, certo? Completamente isolada das outras máquinas virtuais e até mesmo do seu hospedeiro, certo? Tendo conectividade apenas com a internet aí através do NAT, ou seja, a comunicação é feita com a internet como se fosse o seu hospedeiro que estivesse conectando lá na internet e não sua máquina virtual. É interessante que às vezes você trabalha em algum lugar, ou estuda, ou está em algum lugar que tenha um firewall, por exemplo, que tenha liberação de acesso. Sua máquina hospedeira tem uma liberação de acesso, por exemplo, para fazer download de arquivos, mas sua máquina virtual não vai ter. Então, você utilizando no modo NAT, ele vai mascarar como se fosse o seu hospedeiro que estivesse solicitando essa comunicação e não sua máquina virtual, tá? É interessante aí abrirmos agora o VirtualBox aqui para darmos uma olhada aqui. Temos um sistema operacional Debian aqui e nesse menuzinho aqui ao lado eu tenho o menu rede. Eu posso observar aqui que já está em modo NAT, beleza? Eu posso habilitar mais de um adaptador de rede aqui, no nosso caso somente um mesmo, e vou clicar em OK. Quando eu inicializar essa máquina aqui, ele vai ficar com o endereço IP ali na faixa 10.0.2.15/24, por exemplo, e não vai ter conectividade nenhuma com as suas outras máquinas virtuais e nem mesmo com o seu hospedeiro. Sua conectividade vai ser apenas com a internet, caso você tenha aí o acesso à internet aí no seu ambiente, tá? Um outro modo de configurar aí as redes no VirtualBox é configurar no modo rede NAT, tá? Onde o VirtualBox, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um NAT para uma rede como um todo e não apenas para uma máquina virtual como foi feito anteriormente. Nesse modo aqui, essas máquinas virtuais elas vão ter conectividade entre si, tá? Você vai conseguir, por exemplo, instalar aqui um servidor web
e aqui instalar um cliente Windows lá, Windows 7, Windows 10 e acessar via navegador os serviços desse servidor web, por exemplo, tá? E ter acesso à internet ao mesmo tempo. Porém, essas máquinas virtuais aqui não vai ter acesso à sua rede física aí do seu ambiente, assim como não vai ter conectividade com o seu hospedeiro, tá? Ou seja, é um pouco limitada, mas é bem facinho também de fazer suas configurações, tá? Para fazer as configurações desse tipo de rede, primeiramente eu venho aqui em arquivo, preferência, venho aqui em rede e aqui eu posso criar uma nova rede. Por exemplo, aqui criei a NAT Network 2. Venho aqui nas propriedades e verifico qual endereço eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, um 72.16.10 e vou colocar que suporta DHCP, porque o meu VirtualBox vai fazer o papel de servidor DHCP, ok? Clique em OK aqui, vamos observar aqui a rede que nós criamos, a NAT Network 2, tá? Vamos aqui em rede, iremos alterar aqui para o modo rede NAT, iremos escolher a NAT Network 2, que foi a rede que nós criamos agora, clicaremos em OK e inicializaremos o sistema operacional, ok? Rapidinho ele vai inicializar aqui e a gente vai conseguir, nós iremos conseguir aí fazer os nossos testes, ok? Só um momento. E vamos lá. Se eu der o comando aqui IP-A, podemos observar aí que nossa interface de rede é NPS0. É NP0S3, quer dizer, pegou IP 172.16.1.4 e eu tenho conectividade inclusive com a internet, né? E se eu tivesse uma outra máquina virtual aqui nessa rede, eu também teria comunicação, que é o caso dessa rede aqui que nós iremos configurar aqui, ó, no modo rede NAT, utilizando Network 2, tá? Vamos inicializar ela aqui, tá? E iremos tentar fazer a comunicação entre as duas. No caso aqui, a primeira que eu inicializei foi a Debian 10.1, pegando o IP aí 172.16.1.4, certo? Essa é a minha Debian 10.2, que pegou qual IP aqui? Pegou IP5. Então, se eu pingar aqui, fazer um teste de conectividade, eu vou conseguir, certo? Aí tem uma total conectividade entre minhas máquinas. Porém, eu não tenho conectividade do meu hospedeiro para essas máquinas virtuais, tá? Essas máquinas virtuais, elas estão isoladas nessa rede NAT, ok? Então vou desligar aqui as minhas máquinas para que a gente possa ver outro modo de configuração aqui, tá? Muito legal também, que é o modo de configuração Bridge, tá? Esse modo de configuração Bridge, fisicamente você tem somente um cabinho conectado na sua máquina aqui hospedeira, ou sua máquina hospedeira conectado em uma única conexão aí com a sua rede wireless. Porém, de forma lógica, é como se você tivesse um cabinho conectado em sua máquina hospedeira e outro conectando em cada máquina virtual que você tem no seu ambiente. É interessante porque a partir desse momento essas máquinas virtuais vão pegar o endereçamento da sua rede local, ok? Então o seu hospedeiro vai conectividade com as suas máquinas virtuais. O grande problema desse modo de utilização das redes aqui no VirtualBox é que se você não tiver um ambiente de rede interna, por exemplo, imagine que você está num lugar que você não tem a rede, quer utilizar o laboratório, sua máquina hospedeira não terá conectividade com as suas máquinas virtuais, ok? Porque quem faz toda a infraestrutura e roteamento é a sua própria rede local.
e não o VirtualBox, ok? Também é muito facinho de configurar, ok? Basta você vir aqui, selecionar a sua máquina virtual, vir aqui em rede, vir aqui conectado à rede modo bridge, você vai escolher sua interface aqui, porque no caso eu estou conectado numa rede wireless, se eu tivesse conectado numa rede cabeada também apareceria aqui. Clique em OK e é somente iniciar, ok? Você pode vir aqui no console da sua máquina física, no caso aqui eu utilizo Debian no console. Se você estiver utilizando Windows, você pode abrir aí um CMD, ok? Verifica aí qual IP que você pegou na sua interface, aqui no meu caso, que é o IP 192.168.1.7, tá? E você, ao logar aí na sua máquina virtual, você vai ver que você pegou lá o 192.168.1.6 no meu caso aqui, e que se eu quiser ter conectividade com o meu com a minha máquina hospedeira, eu vou ter tranquilamente, ok? Então o teste aí é bem simples, tá? E bem facinho de fazer essa configuração no modo bridge, ok? Uma outra forma de configurar aí as interfaces é rede interna, ok? Quando você define como rede interna, essas máquinas virtuais que estiverem nessa mesma rede interna, elas irão conversar entre si, mas não terão nenhuma conectividade com a internet, com sua rede local, com seu hospedeiro ou algo assim. É muito interessante esse tipo de laboratório, esse tipo de infraestrutura, para aquela galera que gosta de, às vezes, ter um arquivo malicioso e quer dar uma analisada nesse arquivo. Então, ver um tráfego malicioso, como é que ele funciona. Então, você está segmentando isso daí completamente do seu ambiente físico, certo? Então, você não tem nenhuma, vamos dizer assim, conectividade com isso daí, apenas dentro dessa rede interna. E basta vir aqui, colocar rede interna, vai aparecer aqui o nome da rede interna, ok? E clicar em OK. Inicializar sua máquina, e lembrando que nesse caso aqui não tem serviço DHCP, não tem endereçamento IP automático. Você vai ter que fixar o endereço IP aí manualmente em cada estação de trabalho, em cada máquina virtual que você configurar, ok? Temos também uma outra forma aqui, que é o modo host only, tá? No modo host only ele é bem interessante, por quê? Porque o VirtualBox ele trabalha como se ele fosse um roteador entre o seu hospedeiro e as suas máquinas virtuais, entre suas máquinas virtuais e a internet, entre suas máquinas virtuais a rede interna. E o que é legal nessa infraestrutura é que você não precisa necessariamente de uma infraestrutura de rede, tá? Ou seja, você mesmo sem ter uma infraestrutura de rede, você consegue ter comunicação entre suas máquinas virtuais e o seu hospedeiro, ok? Essa topologia ela é bastante utilizada quando você quer testar ali, por exemplo, você tem poucos recursos na sua máquina, certo? Você não quer instalar um servidor web e um cliente Windows com interface gráfica e tudo, certo? Você pode instalar um servidor web aqui e do seu próprio hospedeiro testar através de um navegador. Uma outra forma também de utilizar bem interessante é que eu posso colocar um firewall aqui atrás desse roteador, e esse firewall vai fazer todo o papel de regras, de permissionamento de acesso à internet, acesso à rede local. Então você consegue fazer esse laboratório com essa infraestrutura, tá? Que é o nosso caso aqui. Primeira coisa que nós devemos fazer é vir aqui em ferramentas, cliquei aqui, ó, cliquei em rede e vai aparecer algumas redes aqui. Eu vou até remover algumas redes desnecessárias que a gente criou aqui para teste, tá? E vou mostrar a criação. Quando eu clico aqui em criar uma nova rede, ok,
cliquei até 2 vezes aqui, ele criou aqui 2 redes, certo? Ele já vai dar um endereço IP e uma máscara, tá? Para o VirtualBox. Se você clicar aqui em habilitar DHCP, ele vai te mostrar as opções do servidor DHCP, e o que é interessante, ele vai virtualizar uma interface no seu sistema operacional, assim como ele vai virtualizar também um servidor DHCP, ok? Então você consegue visualizar aqui quais são os IPs no seu adaptador virtual. Você pode até conferir lá no seu, quando você dá o comando aqui, ó, IPA, certo? Você consegue visualizar aqui, no caso aqui, o VBoxNet 3, VBoxNet 4, acabei de criar, ó, não pegou nenhum endereçamento IP porque eu não inicializei nenhuma máquina nessas redes, tá? Então, na hora que eu inicializar uma máquina numa rede dessa, ele vai mostrar lá para mim o IP configurado. Vou justamente mostrar aqui, ó, um Firewall pfSense, cujo ele tem 3 interfaces aqui, ó, a interface externa dele para a saída com a internet em modo NAT, tá? Eu tenho aqui minha rede interna que está na VBoxNet 2 e uma DMZ aqui que está numa rede interna completamente isolada do mundo, entendeu? Apenas o nosso Firewall aqui faz essa conectividade. Olha só que legal que a gente consegue fazer aqui um laboratório de Firewall completamente aqui com os modos de gerência de redes aqui do VirtualBox, tá? Então ele já está inicializado, esse Firewall aqui. Eu vou vir aqui numa máquina dessas e vou configurar aqui para que ele utilize a placa exclusiva do hospedeiro. E vou colocar ele para utilizar o VBoxNet 2, porque é a mesma rede interna do nosso Firewall, ok? Então, basta inicializar aqui, ok? Ao inicializar, nós iremos conferir qual é o endereçamento IP que o nosso Firewall aqui, que está servindo como servidor DHCP, forneceu para a nossa máquina, ok? Olá, opa, ainda não pegou IP, opa, pegou IP, 192.168.252. Vou limpar aqui a tela para que a gente possa visualizar melhor. Se eu pingar aqui 192.168.200.1 é o nosso Firewall, tá? E podemos observar que a nossa VBoxNet 2 aqui, ó, é o nosso IP 200.254 na nossa máquina hospedeira. Então, se eu vim aqui, eu posso visualizar que eu tenho total conectividade com o nosso hospedeiro, certo? Então, até para efeitos de testes aqui, vamos instalar um servidor web nessa máquina, tá? Acredito que vai ser rapidinho essa instalação. E após essa instalação, nós podemos vir aqui no nosso navegador da nossa máquina hospedeira e digitar aqui, ó, 192.168.200.52 e temos aqui a tela do nosso servidor web que nós acabamos de instalar. Assim, eu não precisei utilizar, por exemplo, um cliente Windows ou um cliente Linux com interface gráfica aí para que eu possa fazer os testes. Meu próprio hospedeiro tem conectividade aí com o meu servidor, ok? Então, esses são os modos de configuração, tá, de redes aí no VirtualBox. Espero que todos tenham entendido aí os conceitos de NAT, rede NAT, modo bridge, rede interna e host only, tá? E vendo que para cada tipo de laboratório eu posso configurar um modo diferente de rede aí na nossa máquina virtual, entendeu? Então tudo depende de que tipo de laboratório que você está realizando, ok? E como você quer que funcione esse laboratório, ok? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, fiquem à vontade aí para sanar suas dúvidas, ok? Então, terminamos aqui.